E aí, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho hoje sobre o Sermão da Montanha. Como a gente tem pouco tempo, né? Os vídeos são curtos, não dá para destrinchar versículo por versículo e tentar dar um contexto detalhado de tudo que Cristo quis falar ali naquele sermão. Mas eu quero, de uma forma mais abrangente, falar do sentido objetivo desse sermão e como ele pode ser inspirador para as nossas vidas como cristãos. Começa falando, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí continua. E ele vai falando sobre as bem-aventuranças e depois ele começa a falar sobre a lei, né? E eu quero pegar o versículo 13 do sermão que fala o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, mas se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras conhecidas, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E continua. O Sermão da Montanha, ele é um tratado fenomenal, onde Jesus ele nos dá a base do ser cristão. Ele coloca ali os conceitos básicos de uma vida cristã. E o centro de tudo que ele diz no Sermão da Montanha é ser diferente, é fazer a diferença. Cada uma das bem-aventuranças ele nos mostra como ser diferente, como fazer a diferença, como impactar a terra. Não através da nossa sabedoria, através do nosso conhecimento, através da força, através da violência, não através de política, não através de persuasões humanas, mas através de atitudes cristãs. Quando ele fala que se alguém for te bater, você dá outra face. Quando ele fala que você tem que ser humilde de coração. Quando ele fala que se você chorar, você vai ser consolado. Ele está falando que nós devemos ser diferentes de tudo o que a humanidade prega. É interessante porque nos últimos tempos todos querem dar conceitos para o cristianismo, não é? Você conversa com um ateu e ele fala, não, mas você é cristão, e o cidadão nunca leu a Bíblia. Você vai conversar com qualquer pessoa e a pessoa, não, mas você... E a pessoa não leu a Bíblia, ela não sabe o que está escrito na Bíblia. Então como que ela vai poder parametrizar? E é engraçado que nós temos muitos cristãos que não leem a Bíblia também. E como que eles vão poder seguir e viver aquilo que eles não sabem como é? Chegou o tempo da igreja começar a fazer a diferença. Chegou o tempo da igreja se levantar com propósitos. E quais propósitos? Não são quaisquer propósitos.
mas propósitos espirituais. Propósitos de levar a palavra de Deus independente de qualquer circunstância. Versículo 10 e 11 fala: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Por minha causa, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E depois tem um trecho aqui que fala o seguinte, que se a nossa honra não exceder e as nossas atitudes elas não excederem a dos fariseus e dos escribas e dos doutores da lei, não é? Nós estaremos pior que eles. Então nós precisamos nos colocar numa condição de transformação, nos transformarmos a cada dia, aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Nós devemos orar pelo que nos perseguem, nós devemos amar, nós devemos ser pacificadores, nós devemos parametrizar a nossa vida por aquilo que Cristo deseja que nós sejamos. E não nos preocupar com o nosso amanhã, não nos preocupar com a nossa vida, deixar para que o Senhor Ele cuide dela e Ele haja como Ele desejar. Se a nossa vida não é mais nossa, mas nós a entregamos a Cristo, então por que eu vou ficar me preocupando com ela? Por isso que o Senhor fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Eu não preciso mais me preocupar com aquilo que não é meu. Eu entreguei no altar e agora é de Cristo. E eu estou nele e ele está em mim. Eu morro a cada dia para que ele viva em mim. Esse é o princípio do cristianismo. É o princípio do ser cristão. E quando nós entendemos isso e caminhamos nesse propósito, nós vamos começar a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Fica na paz e até o próximo vídeo.